Isaías capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disso o quê? Se você conhece o texto, você sabe que nos versículos anteriores, Isaías vive uma experiência maravilhosa, algo sobrenatural acontece. Aquilo que em teologia nós chamamos de uma epifania. Deus se manifesta em glória. Isaías tem uma visão dessa manifestação da glória de Deus. E quando Isaías vive toda aquela experiência, uma ação sobrenatural vem sobre a vida dele, e ele vive então tudo aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. Quando chega no versículo 8, ele diz: depois disso, depois dessa experiência, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e perguntasse isso para ela: quem o Senhor pode enviar? A quem enviarei? Agora, querido, faz favor, vai lá para o Novo Testamento, vai na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Queridos, eu quero bater um papo com vocês e trazer aqui talvez algumas reflexões para fazermos um fechamento de tudo aquilo que nós ouvimos. É muito importante que você tome uma postura ao sair de um momento como esse, de colocar alguns passos práticos na sua vida. Tudo isso aqui pode ficar na sua história, tudo isso aqui pode ficar como uma lembrança. Daqui a alguns anos você pode se reunir com amigos que estiveram aqui e você dizer: nossa, aquele ano, no período de carnaval, nós estávamos lá em Moarama, participamos de um retiro e aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Tinha uma galera de Moarama, tinha uma galera de Cianorte, de Assis Chateaubriand, tinha gente de Maringá, tinha gente de Uberlândia, tinha gente de vários lugares, e nós estávamos ali reunidos e vivemos as nossas experiências. Agora, a vontade de Deus, eu creio que é essa para a sua vida e para a minha vida. Que todas essas ações não fiquem apenas nas nossas lembranças, mas elas precisam ser capazes de transformar a nossa vida. Em outras palavras, querido, você precisa ter no teu coração esse desejo. Se ainda não brotou, dá tempo. Você entrou aqui na sexta-feira, ou melhor, no sábado, né? Uma pessoa. O desejo do teu coração, querido, deve ser esse: que ao sair daqui na terça-feira, você saia uma outra pessoa, mais convicto daquilo que Deus tem para a sua vida, mais consciente, mais preparado, olhando, desejando, com paixão, com amor, tomando algumas posturas, dizendo: olha, talvez esse caminho que eu estava indo não é um caminho legal, eu preciso me afastar disso.
talvez essas coisas aqui não faz parte do propósito de Deus, eu vou deixar de lado, e eu vou para cima, eu vou viver aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Porque na verdade, querido, tudo isso vai fazer sentido na sua vida a partir do momento em que você sair dessa chácara, retomar a sua vida, e no retomar a sua vida, você ter uma postura de ação diferente daquela que talvez você teve a semana passada. E esses textos que nós lemos aqui chamam a nossa atenção porque o texto de Isaías, depois de Isaías viver essa experiência maravilhosa, Deus faz isso com um propósito. Então diga assim: tudo que Deus faz, mais forte, tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Deus não estava de bobeira lá no céu e de repente falou assim: eu vou fazer uma coisa legal hoje. Eu vou procurar alguém aí e vou de repente me manifestar para essa pessoa. E a pessoa vai ficar assustada, mas eu vou ver, vamos ver o que vai dar esse negócio. Tudo que Deus faz com um propósito. Quando Isaías viveu essa experiência com o Senhor, essa experiência tinha um propósito. E o propósito era transformar algumas áreas da vida de Isaías para que ele pudesse fluir dentro do propósito de Deus. E quando Isaías viveu aquela experiência, ele ouviu. Então diga assim: Isaías ouviu. O que nós aprendemos com isso? Que para viver o propósito de Deus, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. No momento como esse, querido, é muito fácil, como nós estamos vivendo agora, o contexto da humanidade, de nós nos distrairmos com tantas vozes que estão, permeando o nosso ouvido. E nós ouvimos isso com o pastor Paulo na primeira pregação. Mas se há algo que você e eu precisamos aprender, é ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Isaías ouviu Deus. E Deus lhe fazia uma pergunta: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías naquele momento, querido, entendeu que Deus o estava chamando, Deus o estava comissionando, Deus estava dando para ele uma oportunidade. E quando essa oportunidade surgiu, Isaías levantou a mão. O texto não fala isso, mas fica por minha conta. Isaías naquele momento, querido, ele se posiciona e ele fala: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser, envia-me a mim. Em outras palavras, pode contar comigo. Eu estou à disposição. Se o Senhor quer fazer algo diferente, se o Senhor quer fazer algo que talvez ainda nenhuma pessoa fez, se o Senhor tem uma ação especial para promover nesse lugar onde eu estou, se o Senhor tem algo para manifestar na minha vida, através da minha vida, eis-me aqui, pode fazer, conta comigo. E se você continuar lendo os versículos seguintes, você vai ver que então Deus dá orientações, comissiona, fala com Isaías, e Isaías então começa a viver dentro do propósito de Deus e manifestando a vontade do Senhor. No Antigo Testamento, Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Por quê? Não houve nenhum profeta que profetizou tanto sobre Jesus como Isaías. Isaías foi boca do Senhor para a sua nação, e por muitos anos foi ali um instrumento usado por Deus para trazer a ordem no meio do seu povo, porque as coisas estavam bagunçadas. Agora preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. A partir do momento que nós nos posicionamos e dizemos assim: Deus, o Senhor pode contar comigo, não significa que na nossa vida tudo vai dar certo. Não significa que vai ser aquele negócio, entendeu? De que as coisas vão sair dentro daquilo que você planejou. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Vai brotar milagre em todos os lugares que você olhar e colocar a sua mão. Se você conhece a história do profeta Isaías, você sabe, queridos, que Isaías passou por momentos difíceis. E mesmo sendo um homem de Deus reconhecido na sua nação, qual foi o fim de Isaías? A Bíblia diz que ele foi cerrado ao meio por um rei usado por Satanás, que estava totalmente fora da vontade de Deus, e mandou matá-lo. Queridos, nós temos que entender que
O propósito de Deus na nossa vida é algo maravilhoso, fantástico. E tudo que Deus faz aqui, queridos, Ele tem um propósito na nossa vida. Não existe lugar melhor para nós vivermos do que o propósito de Deus. Pastor, mas não é meio incoerente o que o pastor está dizendo? O pastor está dizendo que às vezes nós vamos viver o propósito de Deus e podemos passar por dificuldade, podemos enfrentar lutas, podemos passar por situações que talvez nós não queremos. Isso é o melhor que pode acontecer com a minha vida? O melhor, queridos, do propósito de Deus não está registrado, não está naquilo que nós estamos fazendo, mas é saber que Deus está conosco, independente das circunstâncias que vamos passar. O Pai está conosco em todos os momentos da nossa caminhada. O que vale a pena, querido, é a presença de Deus, é a ação de Deus, é saber que nós estamos fazendo aquilo que o Pai pediu para nós fazermos. Quando surgem as dificuldades, ainda que elas possam trazer tristeza para a nossa alma, o nosso espírito se alegra por sabermos que estamos na vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ao sair daqui, você pode encontrar situações que podem entristecer o teu coração. Quantas vezes eu sou abordado por jovens ou adolescentes que saem de um período desse aqui, liga para mim e fala: pastor, cheguei na minha casa aqui, o pau estava quebrando entre meu pai e minha mãe. Poxa, pastor, explica para mim, eu orei por eles lá no retiro, Deus foi tão bom comigo, eu cheguei aqui em casa, está tudo errado. Cadê Deus, pastor? Ele está na sua vida, meu irmão. Não pare, não pense que o Senhor te abandonou porque você enfrentou ou encontrou um problema. Mas naquele momento onde você está vivenciando o problema, pergunte: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida em meio a essa circunstância? Qual é a vontade do Senhor aqui? Por que eu estou vivendo, passando, contemplando essas questões? Você pode chegar na tua faculdade, amanhã, quem sabe na escola, quinta-feira, sexta-feira, não sei, no teu trabalho, e você se deparar com uma notícia que pode trazer tristeza. Puxa, pastor, mas eu tomei uma decisão, eu falei que eu queria viver o propósito de Deus, e Deus foi tão maravilhoso, eu vivi uma experiência com o Senhor tão legal, tão gostosa, mas as coisas não estão dando certo. Presta atenção, o dar certo para você e para mim não significa que as coisas vão sair do jeito que nós queremos. O dar certo para você e para mim é nós estarmos vivendo o propósito de Deus. Isaías enfrentou dificuldades, mas ele enfrentou dificuldades não é porque estava fora do propósito de Deus, é que dentro do propósito de Deus as dificuldades cruzariam o seu caminho. E no momento que isso acontece, Deus está conosco. Quando você chegar na tua casa e as coisas saírem de uma forma que te deixe triste, Deus está com você. Quando você chegar no teu trabalho e as coisas não saírem legal, Deus está com você. Quando você estiver, querido, vivendo as suas experiências, o seu dia a dia, entenda isso: Deus está com você. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos no barco, e mesmo o Senhor Jesus estando com os discípulos no barco, aquele barco enfrentou uma tempestade, mas ele estava no barco. Houve uma outra experiência onde os discípulos do Senhor enfrentaram uma tempestade e ele não estava no barco, mas a Bíblia diz que ele foi ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. Nas dificuldades da vida não significa que Deus está nos abandonando, mas ali você vai entender isso, há um propósito e o Senhor vai te ajudar você a crescer com tudo aquilo. O dia em que eu disse sim para a vontade de Deus para a minha vida, estava vivendo um momento muito legal da minha vida. Deus me colocou num lugar que eu olhava assim e falava: nossa, com 20 anos meu futuro está todo desenhado, agora vai ser só vitória, igual aquilo, é só glória, só vitória. E Deus foi muito bom, mas muito bom, me ajudou, me abençoou, fez algo maravilhoso na minha vida. E quando eu achava que estava tudo da forma como Deus queria, Deus falou: olha, até que eu te trouxe, você viveu o teu sonho, eu te abençoei, mas hoje eu tenho uma proposta diferente para fazer para você. E depois de uma experiência maluca, Deus falou comigo a única palavra: sai de onde você está. Eu falei: Deus, isso não pode ser dito do Senhor.
Isso não tem nexo. Vão falar que eu estou ficando doido. E falaram. Como que eu vou abrir mão de tudo isso? Eu lutei tanto para chegar até aqui com o Senhor. Eu tenho certeza que eu venci todas as etapas. Não foi na força do meu braço, foi porque o Senhor me abençoou. E agora o Senhor quer que eu saia daqui? E na hora que eu lembrei desse texto de Isaías, eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Veio uma paz no meu coração, que aquela paz, na minha infantilidade espiritual, eu achava que eu sairia dali e as coisas seriam só vitória, que Deus me levaria para um lugar melhor do que onde eu estava. Mas eu comecei a partir daquele dia, queridos, um caminho ao contrário. E comecei a me deparar com algumas dificuldades. E quantas vezes eu me perguntava, Senhor, será que foi a tua voz mesmo? Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu pensava nisso, mas ao mesmo tempo perseverava. Porque, querido, pensa em umas dificuldades. Agora foram nessas dificuldades que o Senhor fez algo na minha vida. Ele foi lapidando o meu coração. Então diga assim, as dificuldades que eu vou enfrentar é uma metodologia, é uma maneira de Deus lapidar o meu coração. Presta atenção, isso não tem um fim punitivo, isso não tem um fim para acabar com a sua vida, para te castigar. Deus está lapidando você, fazendo de você uma pessoa melhor do que você é. E quando nós entendemos isso, nós podemos levantar as mãos como o apóstolo Paulo e dizer, Deus, eu te dou graças por tudo, mesmo pela dificuldade. Os problemas são uma bênção, porque é quando nós nos achegamos ao Senhor e o nosso coração começa a ser transformado pela vontade do Senhor. Isaías disse sim para o chamado do Senhor. Agora, queridos, nós olhamos para esse texto, conhecemos a história, Isaías foi grandemente usado pelo Senhor. E depois nós lemos o texto de Hebreus, e qual é a conexão que eu quero trazer para você aqui nessa manhã? Hebreus capítulo 12, ele começa dizendo isso, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa? Essa nuvem de testemunha está registrada no capítulo 11, quando nós começamos ali a sessão da galeria dos heróis da fé. E você começa a ler Hebreus capítulo 11, que fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E aí começa, pela fé, existiam homens que fizeram isso, fizeram aquilo outro. Pela fé esses homens foram, eles lutaram, eles batalharam, eles conseguiram, eles mudaram o mundo, como nós cantamos aqui nessa manhã. E a Bíblia começa então no capítulo 11 a descrever, vai começando lá em Abraão, e vai indo, vai falando dos heróis da fé, dos pais da fé, dos profetas, dos reis, vai contando as suas histórias, vai falando de homens e mulheres. Agora, quando chega no capítulo 12, ele vai falar assim, agora, gente, presta atenção. Nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. E qual é a visão aqui? Imagine, para você entender, um estádio de futebol. Essas pessoas participaram do jogo. Eles jogaram, eles lutaram pelo seu time, eles deram o seu sangue. Eles se empenharam, eles se sacrificaram para que o seu time vencesse. Mas chegou uma hora, queridos, que Deus falou, olha, você já cumpriu o seu propósito. Agora chegou a hora que eu vou te promover. Você vai sair do time e você vai para a arquibancada. Porque o jogo continua. O negócio continua, essa luta, essa batalha, todo esse processo continua. E agora é uma hora que vocês vão torcer. Vocês vão olhar para aqueles que vão continuar esse jogo. E quando nós lemos essa palavra, a ideia é essa, queridos. É como se você e eu estivéssemos hoje inseridos dentro da vontade de Deus. E ao nosso redor, nas arquibancadas, existem pessoas. A galeria dos heróis da fé. Um Abraão, um Isaac, um Jacó, Moisés, Davi, Daniel. Homens e mulheres que não
se preocuparam apenas com a sua própria vida, com o seu umbigo, e acharam que tinham que viver somente para si, mas decidiram entregar-se para viver a vontade de Deus e a vida pelo outro. Essas pessoas cumpriram o seu chamado. Mas como o jogo continua, como a história continua, na nossa geração, o Senhor continua ainda perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E como pano de fundo nós temos essas pessoas com expectativas, olhando para a nossa vida, esperando que nós tomemos uma postura. Hoje é a nossa vez. Quem serão os Daniéis da nossa geração? Quem serão os Josés da nossa geração? Quem serão as Marias? Quem serão as Déboras? Quem serão as mulheres que impactarão essa sociedade e que farão diferença, dando continuidade àquilo que Deus deseja fazer nessa terra? Aos Hebreus aqui, queridos, nos coloca nesse lugar. Olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Em outras palavras, falando aquilo que o Theo disse, chegou a nossa vez, é a nossa hora. Queridos, há uma expectativa quando o mundo espiritual olha para a nossa geração. E o que nós vamos fazer com isso que Deus tem nos dado? Qual vai ser a nossa postura diante disso que o Senhor tem se revelado para você e para mim? É nesse momento, queridos, que eu creio que nós precisamos parar, olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos graça do Senhor para isso, para entender o que de fato nós queremos, o que de fato a gente quer nessa vida. Quando nós estávamos no acampamento aqui, as palavras que foram pregadas, falamos da história de Pedro, nós conversamos a respeito da ação de Jesus com os seus discípulos, mas a gente percebe também que junto com os discípulos muitas vezes havia uma multidão que buscava Jesus, e essa multidão estava ali acompanhando Jesus. Onde Jesus estava, né, tinha pessoas ao redor dele. Agora, muitas pessoas iam até Jesus com propósitos totalmente diferentes. Tem gente que chegava para Jesus por causa do pão e por causa do peixe. Se Jesus parasse para perguntar para as pessoas, muitas pessoas naquele dia diziam: Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor multiplicou pão e peixe. Tem jeito aí, o Senhor me dá um saquinho de pão, não? Uns 10 pãezinhos francês assim, 5 peixinhos, para mim tá bom, para minha família, para ir embora para casa, estou com fome hoje. Jesus curou muitos paralíticos, muitas pessoas enfermas. Quem sabe Jesus poderia chegar naquela época e perguntar para as pessoas: o que você quer? Olha, eu quero ser curado. Isso aconteceu. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Para algumas pessoas que iam até Jesus, eles queriam mais do que apenas alguns milagres. Sabe o que eu olho para a geração de vocês depois de trabalhar todos esses anos com jovens e adolescentes? Tem gente que passa às vezes a adolescência e a juventude dentro da igreja porque quer apenas um casamento. Quero casar. Minha família não é uma família de referência. As coisas lá em casa são meio desajustadas. Você começa a olhar para a Bíblia, você vê o poder de Jesus. Ele pode me dar um varão, ele pode me dar uma varoa. Se eu quero casar bem, eu tenho que ir para a igreja. E tem muitos que apenas querem um namorado, querem noivar, querem casar. Mas espera aí, Deus tem mais. Não, mas para mim tá bom. Só isso tá bom, né, pastor Orlando? Tá bom. Às vezes até disfarça essa piedade, né? Humildade, não precisa muito. Mas esse não precisa muito é para disfarçar, presta atenção, a falta de disposição de uma entrega total. Tem muitos dentro da igreja que sabe o que querem? Quero me tornar uma pessoa importante. Quero ser alguém conhecido.
Talvez durante a sua infância, adolescência, foi zoado, fizeram bullying com você. E aí você olha para a Bíblia e fala: não, Deus pode fazer diferença na minha história. Esse negócio aí do pessoal falar que eu não sou nada, que eu não posso nada, vocês vão ver um dia. Eu vou ser uma pessoa grande. E o pessoal vai ter que me respeitar. Nas palavras, né, do memorável Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Tem gente que quer isso, cara, notoriedade, e vai buscar isso em Jesus. Tem pessoas que querem prosperar. Puxa vida, a Bíblia diz que se eu for fiel, Deus vai me abençoar. Ó, questão de inteligência, né? Vou ser fiel porque eu vou me tornar uma pessoa próspera. Embora, queridos, tudo isso nós podemos buscar no Senhor, preste atenção. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais, porque se você é uma pessoa que está apenas buscando o Senhor por aquilo que Ele pode te dar, você ainda está no meio da multidão. E só está querendo um toque do Senhor Jesus. Um milagre do Senhor Jesus. Portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui nós vamos aprender, queridos, que Deus, dentro do seu propósito, nos dá a oportunidade de continuarmos a sua obra sobre a face da terra. Presta atenção, veja, não é algo maravilhoso saber que Deus começou usando pessoas comuns, como nós aprendemos, os improváveis. Pega um Pedro, pega um Tiago, pega um João, que muitas vezes fizeram as coisas meia doida, Jesus ficou olhando, teve que repreender eles. Pega os outros discípulos. Quando esses caras vivem a experiência com o Espírito Santo, são cheios de poder, reconhecem a autoridade, começam a caminhar e fazer coisas maravilhosas sobre a face da terra. Artigos publicados hoje por grandes jornais essa semana, falando desse movimento evangélico no meio dos jovens, se dizendo hoje que no nosso país, isso é um artigo falando, que no nosso país, a maioria dos jovens hoje são evangélicos. E na verdade o artigo faz até uma crítica, chama atenção por algumas questões que envolvem esse processo e o que está acontecendo. Em outras palavras, chamando a atenção dos pensadores. Olha para onde a nossa juventude está caminhando. Mas olha só, cara, que coisa maravilhosa. Deus, Ele agiu na história, Ele está agindo na história. E aí quando chega no momento em que nós estamos vivendo, Ele começa a olhar para a face da terra. Quem vai ser o Pedro? Quem vai ser o João? Quem vai ser a Maria? Quem vai ser aqueles que vão continuar? Quem é aqueles que vão continuar fazendo com o meu propósito se cumpra sobre a face da terra? Quem são aqueles que vão continuar manifestando o meu reino? Quem são aqueles que vão cumprir o meu propósito? Veja, queridos, para você e para mim isso é um grande privilégio. Agora você precisa tomar uma escolha. Porque você pode ser por Senhor. Senhor, não, eu quero viver a minha vida do meu jeito. E Deus vai te respeitar. Mas você pode, à semelhança de Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E para você que talvez comece aí a olhar para tudo o que Deus está fazendo, e nasce no teu coração um desejo de você se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero. Vou deixar aqui algumas dicas para você, baseado no que Hebreus diz. Em primeiro lugar, se você quer cumprir o propósito de Deus, você precisa jogar da tua vida todo o embaraço. Então diga assim: eu preciso jogar para fora todo o embaraço. Portanto, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é um embaraço? Se você vai estudar esse texto, você chega a essa conclusão que embaraços aqui não significam coisas pecaminosas, coisas ruins propriamente ditas, mas são coisas que atrapalham a nossa caminhada.
Quando eu estava no quartel, fui promovido, né? Fui classificado e fui para o curso de cabo. Fui fazer o CFC. E quando eu estava lá no CFC, cara, tinha um baixinho assim, o nome dele era André. Ele era bem menor assim do que o restante da galera da tropa. Ele tinha vindo de um outro batalhão. E pensa num menino assim que era 360. O menino era muito debochado. Ele tinha uma, sabe, era um menino muito gente boa, mas ele não estava nem aí o que estava acontecendo ao redor dele. Então muitas vezes a gente estava no treinamento sofrendo, parecia que ele estava na praia. E por causa dele a gente ralou, mas ralou demais, mas demais mesmo. Um dia, o oficial que comandava a nossa tropa não sabia mais o que fazer com ele. E esse oficial, ele participava das Olimpíadas dentro do exército com arremesso de peso. Então dentro da sala dele havia várias bolas, aquelas bolas de ferro, né, do arremesso de peso. E um dia o oficial ficou doido, cara. O tenente ficou louco com aquele menino. Ele falou, ó, eu já fiz tudo, eu já tentei usar a tropa contra ele, já peguei no pé dele, já ralei, mas esse moleque não toma jeito. Ele falou assim, aí ele teve uma ideia, ele saiu correndo. Rapaz, era uma marataca assim, cara, pensa num cara, mas era um gigante, um guarda-roupa esse cara. Ele foi para a sala dele e daqui a pouquinho voltou com uma bola daquela de ferro. E ele chegou assim, o André era o famoso 06. 06, vem aqui. E ele pegou aquela bola de ferro e falou pro 06, 06, essa bola de ferro hoje ela é tua. Em tudo que você for fazer, você vai levar essa bola de ferro. Porque quando terminar o curso, você vai estar maior do que eu. Aquele menino catou aquela bola de ferro, sabe o que ele começou a fazer? Começou a dar risada. Começou a dar risada, foi pro meio da tropa. E nós saímos para correr lá em Cascavel, no meio da rua. E cara, 100 metros, ele tá ali voando. Com a bolinha aqui do lado. 200 metros. Power. 500. 1 quilômetro. Aquilo começou a pesar. E a gente ficou assim, sensibilizado, porque depois de alguns quilômetros, nós olhávamos para ele e a gente vê que ele estava se arrastando. E o que a gente fez como tropa, como corpo? Nós abraçamos o 06, vamos ajudar o 06. Nós começamos a carregar a bola, cada um carregava um pouquinho. E o oficial viu isso acontecer e não falou nada. Até um determinado momento, que o 06, depois de recuperar as forças dele, ele começou a zoar com quem estava correndo com a bola para ele. Aí o oficial parou aqui, ele falou, para tudo. Agora vai ficar com você. E você vai dar conta de chegar com essa bola de ferro aonde a gente precisa chegar. Quando você começa a correr com um peso, os primeiros passos parece que aquele peso não vai fazer diferença. Mas depois de alguns metros, talvez de alguns quilômetros, querido, aquele peso faz toda a diferença. Ele vai te impedir de você correr da maneira como você deve correr. Tem coisas na nossa vida que atrapalham a nossa caminhada. Você começa a voar, você sai daqui, nossa, cara, agora eu aprendi, o pastor falou isso, e meu, que coisa maravilhosa, é desse jeito que eu tenho que fazer, tá. Mas se existe alguns pesos na sua vida, você pode ter esforço, você pode ter dedicação, você pode ter até vontade, você vai cansar mais rápido. E é bem provável que se você não lançar aquele peso para fora, você não vai conseguir cumprir a sua carreira, você não vai conseguir chegar ao destino final. Meu amigo 06, cara, quando ele parou, literalmente, acho que dava cãibra até no olho dele, cara. Deu dó do menino. Ficamos sensibilizados, mas ele precisou passar por aquela experiência, porque ele levava as coisas tudo muito na brincadeira. Quais são os pesos que estão presentes na nossa vida, que estão impedindo que nós corramos a carreira com perseverança? Talvez uma amizade, talvez alguns hábitos, talvez, querido, um conforto que você tem que você não quer abrir mão, talvez algumas regalias, algumas mordomias,
Eu não sei. Mas tem coisas, queridos, que Deus, quando nós começamos a caminhar com Ele, olha para a nossa vida e fala: olha, isso aqui você precisa deixar de lado, vai te atrapalhar. Talvez um relacionamento, um namoro. São coisas que às vezes nós nos apegamos e achamos que aquilo é algo muito bom, que vai nos ajudar, mas na verdade está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Se você quer cumprir o propósito do Senhor, primeira coisa que você tem que fazer: joga para fora todo o peso. A pergunta é: o que hoje representa peso na minha vida que eu tenho que colocar para fora? Segundo lugar, se você quer cumprir o propósito do Senhor, você precisa abandonar o pecado. Então diga assim: eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso abandonar o pecado. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não quero gerar culpa ao teu coração, mas o pecado mata. Não brinque com o pecado. Nós vivemos um momento onde o humanismo que invadiu as universidades, infelizmente, querido, está invadindo as igrejas. E a influência do humanismo dentro da teologia tem nos levado, presta atenção, a encarar o pecado com brincadeira. Em nome de uma teologia desvirtuada da graça, nós achamos que podemos pecar e depois Deus vai perdoar e vai dar tudo certo no final. Mas o pecado mata. O pecado é a maior tragédia que pode acontecer na nossa vida. Você jovem que está aqui, adolescente também presta atenção, mas essa é uma palavra direta para os jovens. Se você passou dos 18 anos, já tem uma autonomia, quem sabe financeira, você já está tocando a tua vida do teu jeito, presta atenção, meu irmão. Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus restaura, mas não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Vou começar a namorar. Pastor, é complicado, nós estamos vivendo um momento difícil, sabe? Eu vou tocando, vou levando. Deus vai dar um jeito depois no final. E você, às vezes, de forma consciente, tá? Consciente, vive uma vida de promiscuidade, totalmente fora daquilo que a Bíblia já te ensinou, e depois você quer que a conta feche quando chegar lá no final. Irmão, se a gente planta abobrinha, nós vamos colher abobrinha. Se você planta pecado, você vai colher morte. Eu creio que Deus perdoa. Eu creio que Deus restaura. Eu estou aqui nesse púlpito porque Deus foi misericordioso e perdoador comigo em muitos momentos da minha vida. Eu não estou aqui em nome de uma perfeição. Na nossa caminhada nós vamos pecar, mas nós não podemos pecar de forma deliberada. Achar que na linguagem da moçada podemos torar o pau e depois no final vai dar tudo certo. A conta vem, cara. É que nem o tal do cartão de crédito. Às vezes o diabo te dá um cartão de crédito e fala: pode pecar, fica tranquilo. Você vai pagar, mas depois a gente parcela umas 6 vezes aí, vai dar nada não. Fica cegado, você vai conseguir pagar. Aí você pensa: mas será que eu vou? Não, o diabo tapa e você vai, você começa a usar o seu cartão. Mas um dia vai bater alguém lá na tua casa, vai bater alguém no teu escritório, vai chegar na tua caixa de e-mail uma fatura. E aquela fatura vai dizer: olha, a conta chegou. E quando você olhar para aquele saldo, querido, é você que vai ter que pagar. Pastor, eu posso buscar Jesus? Ele vai me ajudar? Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar com relação ao perdão. Ele pode até, eu creio nisso, amenizar a tua colheita. Mas, infelizmente, você vai arcar com as consequências daquilo que você fez. Se algo prejudicial que pode travar a nossa geração de cumprir o propósito dele, é o pecado. Há histórias, queridos, de avivamentos que começaram de uma forma maravilhosa, mas a galera se empolgou, se esqueceu de alguns princípios,
em nome das manifestações sobrenaturais, achou que o negócio estava liberado geral, e começaram a fazer, e algumas concessões levaram essas gerações de avivamento a pecados, e aqueles pecados foram afastando a geração de Deus, e aquela geração então perdeu aquilo que Deus estava fazendo. Pecado mata. Diga assim para o teu amigo, chacoalha ele e fala: acorda, meu irmão, acorda mesmo. Fala para ele assim: o pecado mata. Não brigue com o pecado. Terceiro lugar, se nós queremos cumprir o propósito do Senhor, nós precisamos aprender a correr. Amém? Precisamos aprender a correr. Então diga assim: eu preciso aprender a correr. Isso aqui para mim tem muito sentido. Deixa eu tentar compartilhar algumas coisas com você. Existem várias maneiras de correr. Agora a Bíblia descreve que a maneira como nós devemos correr a carreira cristã tem um jeito, tem uma postura. Por exemplo, você não corre uma corrida de 100 metros da mesma forma que você corre uma maratona. Se você corre uma corrida de 100 metros e fala no mesmo pique, na mesma intensidade, na mesma velocidade, no mesmo esforço, eu vou correr uma maratona, você não passa do primeiro quilômetro. Agora, se você quer ganhar também, você não vai correr da mesma forma que você corre uma maratona, a corrida de 100 metros. Então, olha só, a vida cristã existe uma maneira dela ser percorrida. E Hebreus vai dizer isso, que nós devemos correr com perseverança, com paciência. Isso me leva a entender, queridos, que a vida cristã ela pode ser comparada com uma maratona e não uma corrida rasa. Agora, infelizmente, para muitos de nós, a vida cristã tem sido um tiro de 100 metros. Presta atenção. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, acabou minha corrida. Daqui a pouco vai começar o quê? A feira agropecuária na nossa cidade. E pastor Orlando, pensa numa porta larga, um caminho espaçoso que se abre, entendeu? E vira ali uma luta. E a moçada começa, né? Ih, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu compro aquele passaporte? Né? Mas tem um amigo que me ofereceu. Não, mas pastor, é pecado, não é pecado? Querido, não tem nada. Não vou entrar nesse mérito da questão. Depois, se você quiser, você vem conversar comigo e a gente pode falar a respeito disso. Mas presta atenção, você começa a abrir algumas concessões, porque para você foi isso, foi um tiro de 100 metros, você parou. Tua carreira cristã durou 3 semanas. E o que Deus está falando aqui, queridos, que nós devemos correr com paciência, com perseverança, porque isso, queridos, deve ser algo presente em todos os dias da nossa vida. Há 28 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a correr essa carreira. Comecei a participar de momentos como esse aqui. E se você falar para mim, pastor, terminou a sua carreira? Eu vou dizer para você, não. Eu acho que ainda Deus tem algo para eu avançar. Tem muito a percorrer ainda. Pastor, quando isso vai acabar? Vai acabar, querido, o dia em que o Senhor voltar ou que a minha vida acabar. O dia em que o Senhor me levar para a glória. Então nós devemos correr de que forma? Com paciência, com perseverança. Isso, querido, chama a minha atenção e a sua, porque é um processo onde eu preciso me esforçar. Isso precisa ser um processo contínuo. Eu não posso parar, eu tenho que avançar. Fala para o teu amigo aí, seja um profeta de Deus na vida dele, fala assim, ó, que a tua vida cristã não seja uma corrida rasa, mas que você faça realmente uma maratona. Vá até o final e vença para a glória de Deus. Queridos, nós devemos correr com paciência, com perseverança a carreira cristã. Quando nós partimos para o treinamento no quartel, eu me lembro disso, nós às vezes fazíamos alguns trajetos dentro do quartel e fora do quartel. Nós tínhamos vários tipos de treinamento. E esse treinamento não era anunciado para a gente no dia. Nós nos apresentávamos e aí, de acordo com o caminho que a pessoa que estava orientando aquele treinamento tomava, a gente sabia o que ia acontecer.
Eu me lembro quantas vezes dava uma volta em volta do quartel. E aí nós tínhamos um determinado momento que nós tínhamos que fazer uma curva para a esquerda. E quando nós virávamos para a esquerda, o treinamento ia ser tranquilo, sossegado. Era só para dar aquela relaxada. Mas quando nós estávamos aproximando daquela curva, que o oficial gritava no meio da turma, que a tropa devia avançar, continuar reto. Ah, irmão, aquele dia era o dia, entendeu? Que a onça ia beber água. E por quantas vezes dava assim um desespero na gente, nos primeiros quilômetros, uma vontade de parar, porque a gente sabia que a gente ia ser submetido a uma carga física, né? Que ia estressar, que ia trazer algumas dificuldades para nós. Mas só que depois que a gente percorria uma determinada distância, nosso corpo se acostumava. Sabe o que me ensina isso, queridos? Em muitos momentos da nossa vida a gente vai passar por isso. Você vai começar a caminhar, você vai começar a correr, parece que vem a dificuldade. Mas se você persevera em Deus, se você se esforça, se você com paciência lida com todas aquelas circunstâncias, daqui a pouquinho você vai conseguir caminhar, você vai conseguir correr, você vai conseguir percorrer aquele trajeto, avançar de uma forma mais natural. Você vai ter força, você vai conseguir avançar e você vai ver que é possível. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos correr com paciência. É dessa maneira que nós vamos cumprir o nosso propósito. Em quarto lugar, para a gente encerrar essa parte, se nós queremos correr com paciência, ou melhor, cumprir o propósito do Senhor, nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Portanto, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado, e corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a maneira? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Presta atenção numa coisa. No sábado eu estava lá na comunidade e eu achei muito interessante isso. 2 perguntas que me fizeram. 2 perguntas. Eram de jovens frustrados dentro da igreja porque os seus referenciais os haviam decepcionados. Pastor, o que eu faço quando eu tinha um líder, quando eu tinha uma pessoa que era referencial para mim, e da noite para o dia essa pessoa caiu? Nunca imaginava, mas de repente ele falou para mim que não queria saber de mais nada. Minha vida caiu junto. 2 moças chorando em lágrimas, né, falando dessa dificuldade. Hebreus vai me ensinar isso, que os meus olhos, eles precisam estar onde? Em Jesus. Os meus olhos precisam estar em Jesus. Quando nós estamos olhando para Jesus, querido, nós vamos conseguir manter o foco. Mas se nós nos distrairmos para olhar para os lados ou para outras pessoas, é bem provável que a gente não vai conseguir terminar a nossa carreira. Existem pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa história. E nós podemos nos inspirar nessas pessoas. Mas entendam, pessoas são pessoas. Um homem de Deus e uma mulher de Deus continua sendo um homem e uma mulher. Pode te inspirar, mas se um dia essa pessoa te decepcionar, se os teus olhos estiverem em Jesus, o que vai acontecer? Você vai avançar. Gente, quantas pessoas de mimimi, que o meu amigo não está mais aqui. Queridos, a gente tem que lutar, tem que orar, tem que batalhar, mas avance. Pastor, mas aquela pessoa vinha comigo, olha o que aconteceu, no retiro passado estava aqui lutando, eu estou triste, chorando, porque não está comigo, não me deu a palavra, não fez nada para mim, minha vida acabou. Aquele meu amigo, olha, estou chorando, estou triste, porque ele falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Querido, olha para Jesus, coloca-se diante de Deus e fala: Deus, alcança o coração dele, abre os olhos dele, ou abre os olhos dela. Mas avance, meu irmão, não pare. Quantas vezes nós acabamos deixando tudo, jogamos para fora? Porque os nossos olhos estão onde? Nós estamos olhando para o lado. Presta atenção no Pedro de novo.
Olha só o Pedro, sempre nos ensinando. Está andando, está lá no barco, o barco chacoalhando, vem Jesus andando sobre as águas. Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem. E Pedro então pula do barco, começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz isso. Enquanto Pedro estava andando, ele olhou para a força dos ventos. E eu acredito para aquelas ondas ao redor dele, se agitando para um lado e para o outro. Pedro então começa a afundar. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Literalmente, irmãos, se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos afundar. Os teus olhos não podem estar no pastor. Embora são homens e mulheres de Deus que precisam ser referenciais, há uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. Temos que tratar disso com muito zelo. Mas você, querido, precisa colocar os teus olhos no Senhor. É Jesus que vai te ajudar a chegar no final. Sabe por quê? Porque Ele já chegou. A Bíblia diz isso, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outras palavras, é como se Jesus já tivesse cruzado a linha de chegada, e Ele está lá na linha de chegada, dizendo, gente, é aqui que vocês têm que vir, ó, vem que eu estou aguardando vocês. Eu tenho um trono, eu vou sentar nesse trono, e quando vocês passarem, vocês vão sentar comigo. Nós vamos fazer festa, nós vamos reinar, nós vamos fazer muita coisa junto. É aqui que vocês têm que chegar. É o Senhor que está lá na linha de chegada olhando para você. Por isso, olha para Ele, é para Ele que você tem que olhar. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos olhar. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Para quem que você está olhando nesses dias? Gente, aqui eu vou fazer um parênteses. Cara, tem muita coisa boa na nossa época. Tem muita coisa boa, mas tem muitas coisas que são perigosas também. Como a nossa geração, ela se distrai fácil, como nós já falamos aqui. Às vezes, os teus olhos estão para aquela pessoa que tem um trabalho postado nas redes sociais, um canal no YouTube, enfim. Cara, é uma excelente ferramenta. Eu acho que nós devemos, como igreja, explorar isso e muito. Mas, gente, quanta coisa hoje está sendo produzida em nome de Deus que não tem nada de Deus. Às vezes você quer debater até com Deus por aquilo que a pessoa falou, mas o fulano falou. Praticamente toda semana eu recebo mensagens de pessoas através das redes sociais dizendo assim, pastor, fulano de tal me falou desse trabalho, dessa pessoa assim, assado, eu estou enfrentando uma dificuldade, a pessoa disse que é para eu ir lá até o fulano que ele vai resolver para mim. Eu falo, irmão, você pode até ir, mas entenda uma coisa, tudo que Deus faz, querido, Ele faz com excelência. Tudo que Deus faz na nossa vida é capaz de transformar tudo. Deus tem os seus instrumentos, Ele pode usar homens e mulheres, mas não coloque os teus olhos nas pessoas. Se os teus olhos não estiverem em Jesus, você pode se frustrar. Cuidado, preste bem atenção. Os teus olhos e os meus precisam estar em Jesus. O propósito de Deus, queridos, para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida, durante esses dias nós aprendemos isso, que é ser e fazer discípulos. Mateus capítulo 28, nós lemos isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o nosso propósito. Mas nós aprendemos que para fazer discípulos, primeiro nós precisamos ser um discípulo. E para cumprir esse propósito, nós precisamos dizer sim, correr com perseverança, deixando todo embaraço, o pecado, com perseverança e paciência, olhando para Jesus, nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito.